Está começando o programa da Fundação ProRim, HDL-LDL. Você sabe o que é isso? Colesterol. Bom dia, doutor. Bom dia, Vitor. Colesterol, uma doença silenciosa que causa um estrago muito grande, né, doutor? A aterosclerose é um problema extremamente sério e tem relação direta com os níveis de colesterol total, HDL e triglicerídeos também. É muito importante hoje a discussão sobre os problemas do colesterol e também sobre os fatores de risco envolvidos com a ateromatose, a aterosclerose. Hoje, classicamente, se discute risco de doença cardiovascular, por exemplo, de infarto, através de um score que se chama score de Framingham. É um estudo clássico realizado nos Estados Unidos e que o mundo inteiro utiliza, que envolve níveis de pressão arterial, a idade da pessoa, níveis de colesterol, se a pessoa tem diabetes e se ela fuma. Então, para você ver a importância de você avaliar o risco de uma pessoa ter um evento cardíaco, o colesterol está diretamente envolvido. Quando a gente fala de colesterol, nós temos o colesterol total, o colesterol HDL, que seria o colesterol bom, e o colesterol LDL, que é um cálculo que avalia o colesterol, que é o colesterol ruim, que a gente sabe que o colesterol ruim, o LDL, é quem faz aquelas placas de ateromatose, as placas de colesterol nas artérias. É através do colesterol ruim que nós vamos ter os problemas mais sérios de infarto agudo do miocárdio, problemas renais, problemas de derrame e assim por diante. Como é descrito? Existe uma lesão na artéria, nas nossas veias, nos nossos vasos, que é a artéria. A artéria, quando ela é lesionada, ela tem uma fenda. Então, ali começa a haver um processo inflamatório em que todas as nossas defesas começam a partir em direção a essa fenda para que seja arrumada. É como se fosse um construtor estivesse ali tentando arrumar um problema que está na parede da nossa casa, uma rachadura. E o construtor vai lá tentar botar cimento, né? Revestir novamente a artéria. O colesterol bom, ele é como se fosse um observador, aquele que está passando por todos os locais da nossa casa e vendo onde tem problema e tentando arrumar. Certo. Só que as defesas, elas vão de uma forma tão intensa lá, macrófagos, plaquetas e assim por diante, que elas acabam formando um grande bolo ali junto com o colesterol LDL e acabam formando uma placa que vai progressivamente aumentando. Até obstruir. Né? Não, e a obstrução se dá no momento da ruptura dessa placa. Quando ela rompe, ela solta coágulos, solta toda aquela estrutura da placa e aí ocasiona a obstrução. O que pode acontecer? Dependendo do grau de obstrução, não acontece nada, mas geralmente com 60% a 70% as pessoas começam a ter sintomas. No coração, o principal sintoma é a dor no peito. Por quê? Porque vai faltar sangue para uma determinada região do coração. Algumas pessoas de risco mais elevado, como diabéticos, doentes renais, eles às vezes têm a falta de oxigênio, que seria o infarto, sem ter a dor. Então, essas pessoas, mais importante ainda, é o cuidado com o colesterol. Uma curiosidade, Dr. Marcos, que geralmente as pessoas acham que assim, aquela pessoa é muito obesa, gorda, e nem sempre o gordo tem problema de colesterol, não é verdade? Vitor, as pessoas obesas elas têm uma chance elevada de ter colesterol aumentado, mas todos nós podemos ter colesterol aumentado. As pessoas a partir dos 20 anos de idade devem fazer uma avaliação do seu colesterol. Além das pessoas acima de 20 anos de idade, aquelas que têm pessoas na sua família com alterações do colesterol já sabidamente, problemas de infarto agudo do miocárdio ou doença coronariana, são hipertensas, essas pessoas precisam fazer sempre a avaliação do colesterol e até mesmo mais cedo, já na adolescência ou na infância, se o fator de risco é um fator de risco elevado. A pessoa que continua sem tratar o colesterol alto, ele vai se acumulando. Pode chegar a 100% de obstrução, onde a pessoa vai ter um infarto, vai faltar sangue em determinada região do coração.
Para prevenir o infarto, o que a pessoa deve fazer? Deve manter uma dieta com pouca gordura, deve praticar exercícios físicos e, em determinados casos que não responde a isso, deve entrar com medicação. Então, as pessoas que têm níveis de colesterol extremamente altos e não conseguem controlar, precisam realmente, na maioria das vezes, de um tratamento medicamentoso. Então, para cada nível de colesterol LDL, que é o colesterol ruim, existe um tipo de abordagem. Uma pessoa com risco cardiovascular, então o que é uma pessoa com risco cardiovascular elevado? Aquela pessoa que tem diabetes, hipertensão, que já teve algum tipo de angina, tudo isso, ela tem que ter um nível de colesterol LDL bem baixo. Então já teve infarto, pelo menos abaixo de 100, ideal até que seria abaixo de 70, isso é muito difícil, mas pelo menos abaixo de 100. As pessoas então, com alto risco, abaixo de 100 o LDL, tem que tentar chegar. Bom, doutor, quais seria então o ideal assim, para se ter níveis de HDL e LDL? Então, HDL mais elevado, melhor. Então, acima de 45, 50, 55, melhor para a pessoa. HDL, colesterol bom. Colesterol bom. LDL, colesterol ruim. Quanto mais baixo, melhor. Pessoas em geral, na LDL abaixo de 160, está controlado. Mas o ideal mesmo seria abaixo de 130. As pessoas de alto risco, que são pessoas com doenças cardíacas, de risco elevado para doenças cardíacas, infarto, hipertensão, diabetes, abaixo de 100. Aquelas pessoas que já tiveram um evento coronariano, melhor ainda, abaixo de 70. Certo. Então, mas isso não é uma coisa fácil de se fazer e de acontecer. Mantendo os níveis de LDL baixo, a gente evita o quê? Evita que a gordura continue se acumulando nas paredes do vaso. Então esse doente pode não ter sintoma, ele pode ter já algum grau de obstrução e esse grau se manter por muito tempo sem ter um comprometimento, tanto para o coração como para outros órgãos. E é através dos exames que a gente vai avaliar se houve ou não uma piora. No coração, dependendo do grau, 80%, 90% de obstrução, hoje em dia a gente tem umas molinhas chamadas stents, que a gente pode colocar e desobstruir as coronárias, salvando o paciente de ter um infarto. Um conjunto de fatores que leva ao sucesso de um tratamento global. Então eu vou te interromper um pouquinho, que é exatamente o que eu quero te perguntar, doutor. Porque é o seguinte, uma das coisas que o homem perdeu a longevidade, ou seja, a medicina vai avançando e está dando novamente a longevidade ao homem. Mas com o hábito, inclusive quando o homem passou a ficar de pé, então ele alcançava as frutas numa determinada altura das plantas, das árvores e tudo. Então, mas ele se alimentava, a alimentação era mais natural. E com a questão da industrialização dos alimentos, isso começou a dar o problema de colesterol, são conservantes, são questões assim que a indústria trouxe e acaba que envelhecendo o homem. Questões do mundo moderno. Exatamente. O homem antes fazia exercício porque caçava para obter seu alimento e hoje em dia é sedentário porque tem isso na prateleira do supermercado. Fica mais fácil. Vitor, eu acho que isso tudo é uma conversa que realmente existe e tem importância, mas que hoje o mundo não vai mudar. Não vai mudar, exatamente. O supermercado existe e nós temos que saber fazer as nossas escolhas. E é isso, até você comentou uma vez, né, que as escolhas começam no supermercado, não dentro de casa, porque se eu for para o supermercado, fizer compras inadequadas e tiver dentro de casa no momento que eu estiver morrendo de fome e tiver um produto que leve o meu risco cardiovascular, eu vou comer aquele produto, porque eu já trouxe ele para casa. Nós temos as nossas fraquezas e isso faz parte do dia a dia. O que nós temos é que todos os dias pensar um pouquinho como